Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei exatamente em qual momento você vai estar assistindo a esse vídeo devocional, mas desde já eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, que você tenha um abençoado dia nesse momento, certo? Eu estive meditando em um texto da Palavra de Deus, lá no Velho Testamento, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 26, e eu queria aproveitar e compartilhar com os irmãos que estão assistindo, que diz assim a mensagem, Êxodo capítulo 26, que diz assim: E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino, torcido e azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na ponta de uma cortina, na extremidade da juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Se você observar bem no texto que nós acabamos de ler, você pode observar uma riqueza de detalhes, onde se trata das orientações do próprio Deus a Moisés com relação à construção da tenda, do tabernáculo, certo? E você pode observar uma riqueza muito grande de detalhes com aquilo que estaria para se representar a presença de Deus no meio do teu povo aqui na terra. Caminhando lá para o Novo Testamento, para o livro de Atos capítulo de número 7, versículo do 47 em diante, que diz assim: E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? A Bíblia nos ensina que de Moisés a Salomão, Deus ele habitava em tendas. De Salomão até Jesus Cristo, a habitação de Deus aqui na terra era o Templo de Jerusalém. A Bíblia nos ensina que com o sacrifício de Jesus na cruz, onde houve o rasgar do véu de cima a baixo, a limitação que existia do acesso do homem a Deus estava se modificando, estava sendo, o povo de Deus ele estava sendo transicionado para um novo tempo, né? Onde não havia mais, não precisaria de um intermediário entre Deus e os homens, que naquele tempo era o sumo sacerdote. No livro de Atos, capítulo 7, versículo 48 em diante, vai dizer que Deus ele não iria habitar mais em templos feitos pela mão do homem. No Velho Testamento, só recapitulando, nós aprendemos que de Moisés a Salomão, como já mencionei, Deus ele habitava em tendas. De Salomão até Jesus, Deus ele habitava no templo físico feito pelas mãos do homem. De Jesus até os nossos dias atuais, a habitação de Deus, do Espírito Santo, é justamente eu e você. Eu e você, nós somos templo e habitação de Deus.
E partindo do princípio em que nós somos agora templo e habitação de Deus, né, e não mais em templos feitos pela mão do homem. Nós somos habitação de Deus aqui na terra. Nós somos a expressão da presença de Deus. A partir do momento que nós somos o templo e habitação do Espírito Santo, nós passamos a refletir a presença de Deus. Quando as pessoas passam a olhar para nós, não enxerga simplesmente a pessoa física, mas sim aquele reflexo daquele que habita em nós. Mas como é que isso acontece? A palavra do Senhor vai dizer eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Deus, Ele quer fazer de você habitação. Deus, Ele quer entrar na sua vida. Deus, Ele quer arrumar a casa. Deus, Ele quer adornar. Deus, Ele quer preparar um ambiente onde Ele vai conviver, que é justamente o templo dele, a minha vida e a sua vida. A minha vida e a sua vida precisa refletir a presença daquele que mora em nós. Se Deus, Ele teve todo aquele cuidado, toda aquela riqueza de detalhes para com a construção do tabernáculo que representaria a presença dele aqui na terra, quanto mais com você, comigo, com você, que passa a ser o templo e habitação do Espírito Santo dele. Deus, Ele quer te encher com a riqueza de detalhes em que as pessoas, quando virem você, enxerguem tão somente a presença daquele que habita em sua vida. O seu testemunho de vida será um testemunho transformador para outras vidas. Tenha certeza disso. O meu conselho para você nesse dia: abra a porta do seu coração para aquele que quer entrar e fazer morada em você. Eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a voz e abrir a porta, Ele vai entrar e ceiar com você e você com Ele. Deus, Ele quer transformar a sua vida, a sua história. Deus, Ele quer arrumar aquilo que precisa ser arrumado. Ele quer retirar aquilo que precisa ser retirado. Mas isso só vai acontecer à medida que você abrir a porta do seu coração e permitir que o Espírito Santo de Deus faça as transformações necessárias que a sua vida precisa ser transformada. Então, abra a porta do seu coração e tenha certeza que os resultados são surpreendentes. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua história, e tenha um excelente dia, e que você nos acompanhe no próximo devocional. Que Deus te abençoe.